Alguns livros são capazes de mudar a história do mundo, e muitos desses livros estão sendo usados agora, nesse exato momento, dentro dessa situação de conflito. Hoje eu vou mostrar para vocês cinco estratégias que aparecem nesse livro aqui, A Arte da Guerra de Sun Tzu, um livro que tem centenas de anos, mas que continua atual, e as suas estratégias estão sendo usadas exatamente nesse momento, no conflito que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa, especialista em linguagens, que já teve participação em bancas de concurso. Nesse vídeo então, galera, vou mostrar para vocês algumas coisas que estão aqui, alguns ensinamentos, porque como você sabe, os livros são capazes de mudar a história da humanidade, mas eles não mudam de uma maneira boba, simplesmente porque no livro tem palavras, não. Os livros mudam porque as pessoas aprendem o que está aqui, as colocam em prática e com isso o curso dos acontecimentos vai sendo moldado de certa forma com base nas ideias que estão aqui. Então sem mais delongas, já vai logo curtindo, compartilhando aquele negócio todo que você já sabe e vamos partir para o primeiro ensinamento que esse livro traz. O primeiro é sobre objetivo, galera. Sun Tzu explica: o princípio geral da guerra é manter o estado do inimigo intacto, dominar o seu exército e forçá-lo à rendição é melhor do que esmagá-lo. Por isso, galera, que já tem surgido notícias como, por exemplo, essa daqui. Putin ordena operações militares na Ucrânia e exige a rendição das forças de Kiev. É muito melhor você fazer o inimigo se render e tomar o que é dele de forma intacta, do que você fazer chover uma chuva lá de bombas ou qualquer coisa do tipo, destruir o território do inimigo, porque você vai conseguir o que no final das contas depois disso? Vai conquistar um deserto? Não serve pra nada. Então é muito melhor você tentar forçar o inimigo a se render. É por isso que esse tipo de batalha já tem aparecido, esse tipo de batalha psicológica, ele já tem pedido o tempo todo: se renda, se renda, se renda, porque é muito melhor pra ele que as pessoas se rendam e assim ele vai ter o território intacto. Vamos para o segundo objetivo então, galera. O segundo ensinamento diz o seguinte: atacar primeiro. Sun Tzu ensina: aquele que ocupa o campo de batalha por primeiro e espera o inimigo estará descansado. Aquele que chega depois e se lança na batalha precipitadamente estará cansado. Assim o general competente movimenta o inimigo e não será movimentado por ele. Quem ataca primeiro faz o papel do gato no jogo de gato e rato. Ou seja, quem ataca primeiro consegue colocar o inimigo no lugar que ele quiser. É exatamente o que aconteceu e não foi surpresa nenhuma, apesar de alguns analistas e especialistas da mídia se dizerem um pouco surpresos e acharem que não haveria invasão, como por exemplo nessa reportagem. Os Estados Unidos não confirmaram a invasão russa à Ucrânia na quarta-feira. Americanos não cravam data para a possível ofensiva da Rússia, mas destacam que qualquer ataque surpresa será compartilhado. É óbvio que não seria um ataque surpresa, os ataques já eram previsíveis. Óbvio que, nesse contexto, quem atacasse primeiro, quem fizesse o primeiro movimento, estaria na vantagem. E foi exatamente o que aconteceu. O terceiro ensinamento, agora nós vamos falar por parte dos ucranianos. Esse ensinamento fala sobre resistência. Ensina Sun Tzu: resistir. Eu digo que a vitória pode ser criada, até mesmo se as tropas do inimigo forem muitas. Nós podemos achar um modo de torná-las impossibilitadas de lutar. Ou seja, mesmo num combate de proporções muito desiguais, é possível que você consiga, com as táticas certas de guerra e até mesmo com a resistência, conseguir algum tipo de triunfo. Claro que pode ser que você não vença a guerra em si, mas muito provavelmente você vai conseguir uma vitória parcial. E aí já está começando a aparecer notícias do seguinte tipo: resistência do povo ucraniano tem caráter heróico, diz especialistas. Sim, você pode considerar heróico, mas tudo já estava dentro de uma doutrina militar previsível. Como foi dito no item 2, é mais fácil para o inimigo que você se renda. Cada minuto que você não se rende, isso também serve para sua vida, cada minuto que você não se rende fica mais difícil para o inimigo, porque o inimigo tem que gastar cada vez mais recursos para conseguir te dominar. Portanto, a resistência diz que mesmo se o inimigo for muito forte, se você resistir, resistir e resistir, é bem possível que você consiga algum tipo de vitória. Talvez não total, mas pelo menos parcial, né? Antes do quarto item, é claro, galera, eu vou ter que pedir, dá logo aquela inscrição aqui no canal para que você tenha conteúdos relevantes, maravilhosos, práticos e eficientes como esse que você só encontra por aqui. Quarto ponto diz respeito a mudar a estratégia. Ensina Sun Tzu: táticas militares são como água corrente. A água corrente sempre se move de cima para baixo, evita o terreno alto e flui para o terreno baixo. Assim são as táticas militares, sempre evitam os pontos fortes do inimigo e atacam seus pontos fracos. É perceptível que já houve uma mudança de estratégia de guerra por parte das tropas russas. Já estão saindo notícias como essa. Putin muda estratégia na guerra da Ucrânia e aceita forças da ONU. Por quê?
Quando você planeja um combate ou na sua vida como você planeja alguma coisa, é claro que podem acontecer percalços e aí é importante que você mude. Se você está vendo que a estratégia não está dando certo, não significa que você está totalmente errado desde o início ou que você tenha que desistir do objetivo. Significa simplesmente que você tem que mudar a estratégia para que você tenha uma grande possibilidade de vitória. Porque a estratégia e as táticas e os movimentos têm que ser como água, eles têm que fluir de acordo com os obstáculos que aparecem na sua frente. E a quinta e última coisa que ensina esse livro, tem muito mais ensinamentos, é claro, galera, mas depois a gente faz mais vídeos sobre isso. Agora vamos para o quinto e último ensinamento, que é a guerra de narrativas. Esse talvez seja o ensinamento mais importante. Se você ainda não viu o outro vídeo que eu falei sobre isso, vou deixar o card aqui em algum lugar. Por favor, depois que terminar isso aqui, volte lá e assista. A guerra de narrativas diz o seguinte: se você quer subjugar os estados vizinhos, os ameace com o que eles temem. Se você quer mantê-los como servos, utilize a coação, ou seja, mantenham eles no estado permanente de medo de que você pode atacá-lo de alguma forma. Se você quer enganar o inimigo, lhe ofereça pequenas vantagens. E olhem só, galera, as notícias que já tem pipocado sobre isso. Putin ameaça países vizinhos, aconselho não piorar a situação. Putin ameaça com luta sem concessão na Ucrânia. Entenda por que os americanos não se alertam com a ameaça, ou seja, já houve uma reação do outro lado. E ameaças nucleares de Putin não devem ser desprezadas pelo Ocidente. É exatamente o que ensina o nosso querido livro A Arte da Guerra. A ameaça, galera, funciona muito bem. Quando você ameaça uma pessoa, é bem possível que a pessoa, voltando lá no item 1, desista antes mesmo de lutar. É muito mais eficiente você ameaçar às vezes do que você atacar, porque quando você ataca, você se expõe. Então, nessa guerra que está acontecendo, nós estamos vendo muito isso, galera. Primeiro você tem que ganhar o pensamento do cara para que você possa fazê-lo agir da forma que você quiser. Isso costuma ser muito mais eficiente do que um combate corpo a corpo. Gostou desse conteúdo, galera? Não se esqueça de deixar o like. Não gostou, deixe o dislike. E não deixe de se inscrever no canal para próximos vídeos relevantes como esse. Até a próxima!